Presidente da República recebe encarregado de negócio da República Popular da China e empresários chineses. Fundo Monetário Internacional FMI está satisfeito com a taxa de crescimento económico de 4% de São Tomé e Príncipe. A equipa do Fundo Monetário Internacional reuniu-se esta quarta-feira com os partidos políticos da oposição com assento parlamentar. O quarto governo da UMPP, União para Mudança e Progresso do Príncipe, aprovou a nova orgânica do governo regional. Boa noite, abre este telejornal com a leitura do comunicado do Conselho de Ministros enviado à redação da TVS, reunido hoje na sua 63ª sessão ordinária. O Conselho de Ministros analisou demoradamente a situação económica do país à luz das avaliações da missão do Fundo Monetário Internacional, que constatou que a economia nacional conheceu melhorias significativas fruto das reformas levadas a cabo pelo Governo. O Fundo reconhece, no entanto, que a situação económica internacional e atraso nos desembolsos continuarão a pesar sobre o desempenho da economia nacional. Nesse sentido, o Fundo Monetário Internacional recomenda ao Governo que sejam adotadas medidas adicionais suscetíveis de corrigir os déficits atualmente registados. Por conseguinte, o Conselho de Ministros decidiu pela elaboração do orçamento retificativo, cuja preparação deve começar imediatamente e será submetido à Assembleia Nacional até finais do corrente mês de abril. O Conselho de Ministros analisou a proposta de reforma do Banco Central de São Tomé e Príncipe e decidiu reduzir o número de administradores do Banco Central de São Tomé e Príncipe, nomear a vice-governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe na pessoa da Sra. Massari Fernandes de Sousa Pontes. O Conselho de Ministros decidiu ainda, sob proposta do Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, nomear o Sr. Dr. Armindo Seita de Espírito Santo, Presidente do Conselho de Administração do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. De igual modo, o Conselho de Ministros analisou a evolução da greve dos funcionários dos tribunais e do Ministério Público e constatou com satisfação o facto do Sindicato dos Funcionários ter reconhecido a obrigatoriedade legal de prestação de serviços mínimos no respeito pelas leis da República. Ainda em relação à referida greve, o Conselho de Ministros decidiu convidar as partes envolvidas para uma reunião na próxima sexta-feira, dia 7, pelas 10 horas. Finalmente, o Conselho de Ministros analisou a situação das Forças de Defesa e Segurança, com particular realce para a situação prevalecente na Polícia Nacional e decidiu dar por finda a Comissão de Serviço do Comandante-Geral e do Vice-Comandante-Geral da Polícia Nacional. Designar o Sr. Domingos Nascimento para interinamente exercer as funções do Comandante da Polícia Nacional cumulativamente com as funções de Comandante de Água Grande. Orientar o Sr. Ministro da Defesa e Administração Interna para instituir imediatamente uma comissão de reestruturação e melhoria de desempenho. Por fim, o Primeiro-Ministro e chefe do Governo informou o Conselho de Ministros da sua deslocação
a República Popular da China, durante o qual serão assinados protocolos de cooperação nos domínios económico, cultural e científico, feito em São Tomé aos 5 de abril de 2017. Foi este o teor do comunicado do Conselho de Ministros. O encarregado de negócios da República Popular da China foi recebido esta manhã pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. Após a visita de cortesia, o diplomata chinês fez o elogio dos laços históricos e sublinhou a determinação do seu país de contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. O Wang Wei foi, na manhã desta quarta-feira, apresentar cumprimentos de cortesia ao chefe do Estado são-tomense, no que representou mais um passo no processo de reinstalação diplomática da China em São Tomé. Nós discutimos o nosso relacionamento natural. Nós lembramos que os dois povos têm um ressentimento de amizade de tempos remotos, uma longa história. Desde quando o povo de São Tomé e Príncipe estava lutando para a independência nacional, o povo chinês já está firmemente ficando ao lado do povo de São Tomé e Príncipe. E agora, com o restabelecimento das relações diplomáticas, a China voltou ao São Tomé e Príncipe para trabalhar juntos com o povo de São Tomé e Príncipe para o desenvolvimento econômico desse país, para elevar o bem-estar do povo desse país e para que a nossa amizade se continuará de uma maneira duradoura. O diplomata chinês afirmou que a interrupção do relacionamento diplomático entre os dois países nunca pôs em causa a amizade e a fraternidade entre os dois povos. Ontem, mesmo quando a nossa embaixada, quando tiveram uma cerimônia de descerramento da placa, passaram alguns santomenses. Quando passaram na porta da embaixada, gritaram: "Viva a China, viva São Tomé e Príncipe, viva a amizade entre nós dois povos." Isso é uma cena maravilhosa. Isso demonstra que o povo de São Tomé e Príncipe nunca esqueceu da China, o que a China estava ajudando na luta de independência ou nos primeiros anos da sua construção nacional. Primeiro encontro do encarregado de negócios da República Popular da China com o presidente Evaristo de Carvalho, esta quarta-feira, no Palácio do Povo. O Presidente da República, Evaristo Carvalho, manteve hoje um longo encontro com a delegação da empresa CR20 China Railway, chefiada a mais alto nível. Acompanhar a delegação que veio identificar as áreas de investimento esteve o Presidente da Câmara do Comércio, Jorge Correia. Um encontro de cerca de 1 hora entre o chefe do Estado são-tomense e a delegação de 5 elementos da poderosa empresa chinesa CR20 China Railway, baseada em Angola. A delegação foi chefiada pelo presidente do grupo, Chen Lei. Sabemos que o governo chinês e São Tomé e Príncipe acabou de criar a relação diplomática, então para nós achamos que é um bom assunto para o povo de dois países. Então viemos aqui para conversar com o senhor presidente sobre isso. A empresa CR20 China Railway veio identificar possíveis áreas de investimento em São Tomé e Príncipe. O nosso âmbito de negócios é principalmente a área de construção de infraestruturas, pescas e agriculturas, turismos e alguns negócios. A delegação empresarial chinesa deslocou-se a São Tomé a convite da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, cujo presidente, Jorge Correia, esteve presente na audiência com o chefe do Estado. Esta empresa, após o protocolo padrão que vai ser assinado entre o governo de São Tomé e Príncipe e a China continental, China Popular, obviamente que esta empresa propõe
ela própria ajudar São Tomé e Príncipe no sentido de mobilizar meios financeiros para principalmente os projetos estruturantes, mas não só, estariam também na disposição de participar noutros projetos, desde a formação profissional, pesca, agricultura e a questão primordial nossa, que é a parte do turismo. Delegação empresarial chinesa recebida durante cerca de 1 hora pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. O Fundo Monetário Internacional, FMI, manifestou-se hoje satisfeito com a taxa de crescimento económico de 4% de São Tomé e Príncipe. Recomendou, contudo, ao Governo para ter bastante cuidado a contrair empréstimos que não tenha uma componente donativo de 35%. No final de 15 dias da nova avaliação do programa com São Tomé e Príncipe, o Fundo Monetário Internacional diz ter constatado com bastante satisfação a taxa de crescimento de 4% do país. We are very happy that São Tomé actually grew by 4%. Nós estamos bastante satisfeitos por constatar realmente uma taxa de crescimento de 4%, uma taxa bastante boa, principalmente quando comparado com os países da região. E, de facto, também há a registar que, ainda que os desembolsos internacionais tivessem sido mais lentos e atrasados, o país conseguiu ultrapassar essa questão, portanto, esperamos que as coisas avancem muito positivamente. Even further. O Fundo Monetário Internacional recomendou, entretanto, o governo para ter bastante cuidado ao contrair novas dívidas. Para o FMI, esses empréstimos devem ter uma componente de donativo de 35% para os projetos que o Executivo pretende financiar. We recommend the government to... Relativamente a essa matéria, nós recomendamos ao Governo que tivesse realmente bastante cuidado na contração de novos empréstimos, que apenas deverão ser em termos concessionais, isto é, que têm uma componente de donativo de 35%. A missão do FMI deixa esta quinta-feira ao país e considerou como extremamente positivo o pacote de reformas estruturais que o governo está a levar a cabo. É realmente de registrar como extremamente positivo o facto de o governo ter levado a cabo reformas estruturais bastante importantes, nomeadamente uma estratégia para rapidamente controlar a questão do crédito mal parado, a questão da regulamentação bancária e a criação de um comitê de auditoria no Banco Central. No balanço de 2 semanas de missão, o FMI sublinhou os desafios bastante consideráveis assumidos pelo Executivo no âmbito do setor fiscal. No lado do setor fiscal, o Governo realmente também tomou medidas muito importantes, nomeadamente a adoção do mecanismo de ajuste automático do preço dos combustíveis e também medidas especificamente centradas na população. Isto, obviamente, é muito importante, uma vez que vai permitir uma considerável redução dos atrasados. Ainda no âmbito fiscal, o Fundo Monetário Internacional reconhece que os desafios são bastante consideráveis. Sublinha o fato de a receita tributária ter diminuído como consequência da redução das importações de petróleo. So there was expenditure. Houve realmente menos receita, assim sendo, a despesa acabou por aumentar um bocado. Ainda assim, o Governo pôs em prática já medidas de forma a garantir que durante 2017 se consegue um melhor controle do saldo e um saldo mais positivo. A chefe da missão do FMI para São Tomé e Príncipe tem encontros agendados com os partidos políticos representados na Assembleia Nacional antes de deixar o país. A equipa do Fundo Monetário Internacional, que se encontra no país, reuniu-se esta quarta-feira com os partidos políticos da oposição com assento parlamentar. A equipa quis ouvir as preocupações dos referidos partidos sobre a situação económica e financeira nacional, bem como as prioridades para o desenvolvimento. O encontro com o Fundo Monetário Internacional permitiu aos partidos da oposição com assento parlamentar caracterizar o atual estado de governação do país. Informamos que os empréstimos que o governo tem estado a realizar não têm sido, digamos, da melhor forma em termos de
da gestão e do esclarecimento aos partidos da oposição. Há empréstimos feitos que não constam no nosso Orçamento Geral do Estado. Falamos também da falta de transparência na gestão da coisa pública, que tem a ver da falta de transparência da gestão da coisa pública, como é que as informações são postas a circular e como é que a nível da comunicação social o direito à informação tem sido manipulado. Vimos também que os impostos tendem a ser bastante altos em relação às capacidades do cidadão. Entendemos que os impostos devem ser pagos, que deve haver um alargamento da base tributária, mas também perguntou-se, né, de que vale pagar os impostos quando nós continuamos a ter estradas cada vez mais esburacadas, quando a saúde está num estado catastrófico, quando nós temos o emprego, não há criação de postos de emprego, e tudo isso vem agravar com o estado da justiça, sem a qual, por mais que se procure investimento, não há investidor que queira pôr o seu dinheiro onde a justiça não funciona. Enquanto isso, as prioridades em matéria de desenvolvimento também foram avançadas pela oposição. A prioridade seria a construção de um porto. A necessidade tanto de um porto, de águas profundas ou acostável, do aeroporto, da necessidade de energia, de se fazer a reforma em matéria de energia e melhorar, portanto, toda a questão que tem a ver com o abastecimento. Falamos também da necessidade de emprego do setor privado e da justiça, da reforma da justiça. A oposição deixou igualmente críticas às missões de avaliação do Fundo Monetário Internacional. Vemos que depois de cada visita, o que eles nos dizem é que a situação econômica é boa. Mas quando nós olhamos para o que se passa a nível da sociedade, não é isto que nós vemos. Nós vemos que há uma degradação em matéria de emprego, um aumento do custo de vida. Portanto, isto tudo faz-se sentir. A chefe da missão do FMI considerou de positivo o encontro, quanto às críticas dirigidas ao governo, bem como esta própria instituição financeira internacional, Cheng Ming Li pontuou. Eu fico sinceramente satisfeita por constatar que a oposição está atenta à situação e estou bastante confiante que realmente os partidos exercem, digamos que a sua vigilância sobre o sistema político geral do país. Fundo Monetário Internacional na auscultação aos partidos políticos da oposição. Quadros do Ministério do Emprego e Assuntos Sociais iniciaram hoje uma formação de 3 dias sobre a proteção social. O quarto governo da UMPP, União para a Mudança e Progresso do Príncipe, reunido esta quarta-feira, aprovou a nova orgânica do governo regional. Isto uma semana depois da demissão do secretário regional da Economia, Silvino Palmer. Este venerando do Conselho de Governo Regional versou sobretudo a reestruturação da orgânica do quarto governo da UMPP, liderado pelo Tosa Cassandra, que conheceu a baixa com a exoneração do então secretário regional da Economia, Silvino Palmer, através do decreto do Gabinete do Ministro sobre a proposta do Presidente do Governo Regional, havendo necessidade de assegurar o regular funcionamento dos sectores afetos à Secretaria Regional da Economia, com a demissão do então secretário regional, ao seu pedido por razões pessoais. A nova orgânica passa a ser o seguinte: Gabinete do Presidente do Governo Regional passa a coordenar Comunicação Social, Rádio Regional, Direção Regional do Ambiente e Conservação da Natureza e Reserva da Biosfera, Direção Regional da Agricultura, Pescas e Pecuária, Turismo, Investimento e Comércio.
Secretaria Regional das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Recursos Naturais passa a coordenar serviços das obras públicas e ordenamento do território, serviços de recursos naturais, serviços municipais, serviços de transportes, comunicação e proteção civil. Secretaria Regional dos Assuntos Sociais passa a coordenar os sectores da educação, juventude e desporto, saúde, proteção social, segurança social, trabalho e emprego, inspeção, mulher e família. Secretaria Regional das Finanças e Administração Pública passa a coordenar Gabinete do Plano e Estratégia, Estatísticas, Finanças, Serviços de Registro Civil e Notariado, Serviços Aduaneiros. Ainda neste venerando Conselho de Governo Regional e tendo em conta a difícil situação financeira que o país atravessa, o Governo também aprovou a contenção de despesas no que diz respeito à racionalização de combustível e da utilização de telefones do Serviço do Estado. Relativamente à contenção das despesas, não obstante das reduções orçamentais registradas em todos os serviços da administração pública, o venerando Conselho de Governo orientou os digníssimos secretários regionais para uma racionalização das despesas com combustíveis e telefones, redobrando o maior controle dos sectores afetos às suas secretarias. O venerando Conselho de Governo deixa uma palavra de apreço e de reconhecimento pela entrega abnegada do Dr. Silvino Palmer em prol do desenvolvimento da região enquanto membro do Governo da União para a Mudança e Progresso do Príncipe, liderado pelo engenheiro José Cardoso Cassandra. De igual modo, o venerando Conselho de Governo deseja ao Dr. Silvino Palmer felicidades na sua carreira profissional e prosperidade nas funções que lhe forem confiadas. Grande Conselho de Governo Regional a efetuar a reestruturação da sua orgânica após a demissão do então secretário da Economia, Silvino Palmer. Prossegue por tempo indeterminado a greve dos funcionários da Justiça e do Ministério Público. O Sindicato da Classe reuniu-se esta terça-feira em Assembleia Geral Extraordinária e decidiu, num período de 15 dias úteis a contar desta data, realizar os serviços mínimos nos tribunais e no Ministério Público. Segundo o comunicado do Sindicato dos Funcionários da Justiça e do Ministério Público, chegado à nossa redação, os serviços mínimos serão apenas para os seguintes casos: legalização de detenção, soltura dos arguidos que terminam o cumprimento da pena e outros cujo prazo de prisão preventiva se encontra ultrapassado, e autorizações de viagem nos processos de menores que se encontram em situação de risco, saúde, educação e emissão de cheques nos processos de menores. Quadros do Ministério do Emprego e Assuntos Sociais iniciaram hoje uma formação de 3 dias sobre a proteção social. A cerimónia de abertura foi presidida pelo titular da pasta. A proteção social é uma das vertentes fundamentais na redução da pobreza, ou seja, na redução do impacto dos riscos sociais, económicos, vulnerabilidades e também na promoção da equidade social. Preocupado com esta situação, visando uma melhor redistribuição da riqueza nacional, o Ministério do Emprego e Assuntos Sociais pretende capacitar os seus técnicos para um melhor reforço das suas capacidades. A formação tem o apoio da Organização Internacional de Trabalho, OIT. O Ministro do Emprego e Assuntos Sociais destacou as diversas componentes da proteção social, sendo a mais evidente a da solidariedade. A proteção social em São Tomé e Príncipe está baseada em 2 grandes pilares: o de segurança social, portanto, a proteção social obrigatória e complementar, através do regime contributivo, que é salvaguardada pelo nosso Instituto Nacional de Segurança Social, e ação social, portanto, a proteção social à cidadania, que é assegurada pela Direção de Proteção Social e Solidariedade. Esta, sim, financiada pelo Orçamento Geral do Estado
e também pelos nossos parceiros tradicionais, que mais uma vez aproveitamos para os agradecer. A proteção social é reconhecida como uma das vertentes fundamentais para a humanidade, segundo a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe. A proteção social é reconhecida como um direito fundamental da pessoa humana por vários instrumentos jurídicos regionais e internacionais, entre os que se destaca a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O embaixador de Portugal disse que há muito trabalho a fazer para que haja uma proteção social adequada. E trata-se de um princípio e de um direito muito importantes para o equilíbrio e para o bem-estar das sociedades, embora seja um objetivo que não é nada fácil de alcançar na maior parte do mundo, como a senhora coordenadora teve a oportunidade de dizer. Estamos muito longe dessa meta. E todos nós sabemos que a realidade em São Tomé e Príncipe, mas também no resto do mundo, está longe de poder assegurar o acesso da larga maioria da população aos benefícios de uma proteção social adequada. Há, portanto, muito trabalho a fazer, muito trabalho pela frente, em termos globais, mas também em São Tomé e Príncipe em particular, esse trabalho passa desde logo pela formação. Será por isso de realçar a extrema oportunidade e relevância deste curso, que foi desenvolvido e organizado pelas equipas da OIT, do seu Centro Internacional de Formação em Turim. Referir também o contributo dos Ministérios do Emprego e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe e de Portugal. Hotel Praia acolher a formação sobre o reforço das capacidades dos técnicos da proteção social. A formação termina esta sexta-feira. Terminou esta quarta-feira a formação sobre a gestão ecologicamente racional dos produtos químicos no âmbito da Convenção de Estocolmo sobre os produtos químicos poluentes. A formação decorreu no Centro de Formação Profissional Brasil São Tomé e Príncipe. A cerimónia foi presidida pelo diretor da Conservação da Natureza, do Saneamento de Qualidade do Ambiente, Vítor Bonfim. Esta ação de formação de 2 dias que chegou ao fim visou munir os técnicos de diferentes instituições com ferramentas e conhecimentos no domínio dos produtos químicos e resíduos perigosos. Reforçar as capacidades dessas instituições para que eles possam fazer uma fiscalização mais rigorosa em relação à entrada dos produtos químicos perigosos, porque São Tomé e Príncipe, neste momento, é membro de 3 convenções sobre produtos químicos: a Convenção de Estocolmo, a Convenção de Roterdão e a Convenção de Basileia. Essas 3 convenções regulam a entrada de produtos químicos no país e, portanto, como membro, nós temos também temos algumas obrigações e nós gostaríamos, portanto, na aplicação dos termos da Convenção, promover um ambiente saudável, um ambiente são para São Tomé e Príncipe. Os formandos que diariamente lidam com produtos perigosos sentem-se agora mais confiantes e capacitados para desempenhar as suas tarefas sem porem em risco as suas vidas. Gostei da formação e espero que continue sempre, porque foi uma boa prática que para nós colocamos o dia a dia do nosso serviço. Aprender umas coisas, como lidar com produtos químicos, como transportar o produto químico para o seu destino. É somente eu poder transmitir aos meus colegas como procedimento de transportar produtos químicos. A formação foi promovida pela Direção-Geral do Ambiente em parceria com a ONUDI, Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial, e Secretaria da Convenção de Estocolmo, através de CEF. O Comitê Olímpico Nacional tem até junho para realizar
a sua Assembleia Eletiva. O ultimato é do Comitê Olímpico Internacional. Notícia para acompanhar depois do intervalo.